Bem-vindo ao Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência. E hoje estamos aqui com a Letícia. Letícia, muito obrigado pela sua Imagina. participação. Né? A Letícia, que é a nossa vizinha também, né? Ela fica no laboratório ao lado da Casa da Ciência, laboratório de oncologia, e está aqui um pouco para aqui com a gente para contar sobre a sua vida acadêmica, um pouquinho ali sobre o que ela faz, sobre o trabalho que ela está desenvolvendo aqui no Hemocentro. Seja muito bem-vinda, Letícia. Obrigada, é um prazer estar aqui, pessoal, falando com vocês. Letícia, vamos ali começar conhecendo um pouquinho sobre você. Você é formada em quê? Eu sou formada em Ciências Biomédicas, que é um curso aqui da Faculdade de Medicina mesmo, da FMRP da USP. É relativamente novo, eu fui da turma 4, então é um curso que ainda está, né, se estruturando, mas é como se fosse uma biomedicina focada para cientista, para ser cientista mesmo, para área da ciência. E um pouco antes, quando você vê aí despertar esse seu lado? Quando você, Letícia, lá no ensino médio, teve ali aquele primeiro contato com algo, você falou, nossa, eu quero fazer algo voltado à ciência, voltado à pesquisa. O que te chamou a atenção mais para essa área? Então, eu acho que é um pouquinho antes do ensino médio ainda, desde pequena, até do fundamental, eu sabia que eu queria, ajudar as pessoas, mas não sendo médica, né, então eu sempre gostei de ciência, de biologia na escola, sempre foi uma matéria que me chamou muita atenção, e familiar, em questão familiar também, porque eu tenho uma tia que ela tem lúpus, que é uma doença autoimune, né. Não sei se todo mundo conhece, mas basicamente é uma doença do sistema autoimune que ataca o nosso próprio organismo de uma certa forma. E desde pequena eu cresci ouvindo ela contando pra gente como que funcionava a doença. A gente viu, né, ela diversas vezes tendo que ir para o hospital, ser tratada, etc. Então era uma realidade muito próxima pra mim. E isso me intrigava em questão de, nossa, que legal, que curioso, queria ajudar, né, as pessoas, descobrir, estudar isso para ajudar pessoas, não só com a doença dela, né, mas com doenças difíceis também, né, que a gente sabe que existem por aí. Eu acho muito, às vezes, até curioso, né? A gente que tem esse pezinho na ciência, esse comichão da É, ciência, porque que nem você falou uma frase que qualquer outra pessoa ficaria até meio assustada, né? Você achou legal uma patologia que a sua tia tinha, é, né? Mas na verdade é aquela questão que a gente tem da própria maquinaria da doença em exatamente, si, né? exatamente. Entender como funciona, como ela altera no organismo, né? A gente já teve aqui no nosso podcast pessoas falando sobre câncer, né? E vimos assim que exatamente essa alteração na maquinaria normal da célula, muitas vezes, pro pesquisador, é um quebra-cabeça, né? Que é intrigante e, ao mesmo tempo, Demais. você tenta ali achar as peças, porque além de resolver o quebra-cabeça, você tem que descobrir quais são as peças dele. Exatamente, exatamente. Bem, e você ali começou no seu ensino básico, né, a ter esse contato de uma certa forma com a ciência, foi Isso, aprimorado no ensino médio, e isso. hoje você está aqui no Hemocentro, você está fazendo em qual etapa do seu ciclo acadêmico? Eu tô fazendo meu doutorado, eu sou aluna de doutorado, tô no 2º ano. Eu faço doutorado direto, então eu não fiz o mestrado, né, eu saí da iniciação científica e entrei direto no doutorado, e tô aqui trabalhando com câncer hoje, né, basicamente a gente estuda câncer renal no laboratório, oncologia, de rim, de câncer de rim, e tá sendo uma grande aventura, uma grande satisfação também, É tá até nesse legal, grupo. você era a nossa primeira entrevistada aqui no podcast que participou dessa etapa de fazer o doutorado direto, Uhum. né? É até legal para a gente ali tá mostrando para o nosso aluno, né, que está ali pensando ainda numa carreira que existe essa possibilidade. Existe, existe sim. A forma de você ingressar no doutorado direto, ela vai variar de acordo com o programa de pós-graduação que você está se inscrevendo. Então, por exemplo, no nosso programa aqui da oncologia, existe uma prova específica para o doutorado direto, enquanto que eu sei que em outros programas, lá no Prédio Central, da Farmaco, etc., você não ingressa diretamente no doutorado direto, você tem que entrar num mestrado e aí depois você faz a transição para o doutorado direto, né, quando você já estiver no mestrado. Então,
Esses pequenos detalhes vão variar de programa para programa, mas no geral existe sim, existe essa possibilidade e é uma outra opção também, né. E só lembrando, pessoal, não é porque é doutorado direto que está se queimando uma etapa. Na verdade, o processo todo, ele é até um pouco mais trabalhoso por si, né? Dependendo do programa, você já tem Uhum. até ali que ter um certo número de resultados para estar conseguindo passar para o Sim. doutorado direto, né? E você faz com que você conheça bem a fundo o seu projeto de pesquisa, né? E tem ali toda aquela, vamos dizer assim, segurança no resultado. Isso. E eu acho que é importante também, quando você embarca, né, na aventura de fazer um doutorado direto, você ter tido uma iniciação científica bem, eh, uma boa, né, iniciação científica bem estruturada que te deu um certo conhecimento ali básico, que vai ser suficiente para você conseguir encarar um doutorado direto, né, sem passar pelo mestrado. Você falou que na sua graduação, né, ela já é um curso que é voltado à pesquisa. Explica um pouquinho pra gente como que isso funciona e em que você trabalhou na sua iniciação científica, né? O curso te deu de bagagem para você já Uhum. conseguir uma iniciação tão estruturada que já te deu esse passo adiante? Então, o curso que eu fiz, que é a CB, as Ciências Biomédicas, a gente brinca que ela é uma biomedicina voltada para pesquisa, porque o foco dela é muito forte em pesquisa e biotecnologia, né. Então, a gente tem os primeiros 2 anos e meio de curso, a etapa que a gente chama de etapa básica, onde você vai ter as principais matérias, o geral, e aí os últimos 1 ano e meio a gente chama que é a ênfase, que é a época que você vai escolher um laboratório para você fazer a sua iniciação científica, que será o seu TCC, né, o seu trabalho de conclusão de curso. Então, a CB, por ter esse 1 ano e meio no final reservado para isso, permite com que você tenha uma iniciação científica forte e mais estruturada em questão de tempo, de dedicação, né. A gente diminui muito a nossa grade de aula nos últimos 1 ano e meio para poder focar nisso. Então eu acho que isso é uma grande oportunidade para a gente poder fazer uma boa iniciação científica. Mas, além disso, a CB, por exemplo, ela não tem o nosso curso não é voltado para análises clínicas, então a gente não tem, na nossa grade básica, análises clínicas no curso, que seriam outras matérias que um curso convencional de biomedicina oferece. Não que você não possa fazer, você pode, se for do interesse, né, do aluno, você pode, na sua etapa de ênfase, escolher fazer ênfase em análises clínicas. Hoje já tem essa oportunidade, acredito que lá no HC, se eu não me engano, tem pessoas fazendo, em biotecnologia, lá no Butantan também teve gente da minha turma que foi. Então você tem essa oportunidade, mas não é o foco do curso, né. Mas os últimos 1 ano e meio, né, a gente tem para fazer a ênfase e a iniciação científica, e eu trabalhei com metabolismo de músculo cardíaco, então não era nada de oncologia, era uma área completamente diferente do que eu trabalho hoje, mas também foi incrível e o tanto que eu aprendi foi excepcional. Bem, só para vocês aí que de repente não tem esse contato com o meio acadêmico, o que é normal é que muitas vezes você faz o seu trabalho de conclusão de curso entre várias disciplinas, Hum, provas, e você nem tem tanto tempo para se dedicar, né? exatamente, O exatamente. diferencial do seu curso é que ele reserva uma carga horária para você focar exatamente em Exatamente, pesquisa. exatamente. Na verdade não é só saber, mas em qualquer curso você pode fazer uma iniciação científica, né, para deixar isso claro, mas é exatamente o que o Vinícius falou. Geralmente você tem aula, você tem outras coisas acontecendo no meio tempo, né, que não te permite reservar tanto se dedicar totalmente a isso. E a CB ela tem essa oportunidade, né, a gente não que não tenha aula, a gente tem uma quantidade ainda de créditos a se cumprir, mas são bem menores em relação aos outros anos, aos primeiros anos, e a gente consegue dedicar bastante tempo à nossa iniciação científica. Bem, você falou que na sua iniciação você trabalhou com músculo cardíaco, né? E Isso, agora, né, você está trabalhando com rim. Você trocou o coração pelo rim. É basicamente. essa mudança de foco pro pesquisador, como que ela se dá? É algo muito confuso? Como que deu isso para você? Eh, então, eu mudei completamente de área mesmo, né, e para mim, na verdade, está sendo um desafio, né. Não necessariamente
não vamos dizer que é o caminho mais fácil, né, porque eu acredito que se você seguir numa área que já é a sua, vou pôr aqui bem entre aspas, zona de conforto, né, que você já está acostumado, já conhece um pouco do assunto, já é familiarizado com as técnicas, né, com os procedimentos que você trabalha para estudar aquele assunto, é mais fácil. Mas eu encaro como um desafio, sabe, você conhecer novas áreas, novos conhecimentos, aprender coisas novas com pessoas diferentes, né, então para mim tá sendo assim, um uma aventura, um desafio bem interessante. É legal quando a gente pega na sequência pesquisadores do mesmo laboratório, que às vezes nós vemos o mesmo objeto de estudo sob olhares diferentes, né? Nós tivemos a Aline, que falou um pouquinho como ela aborda o câncer renal, a Virgínia também no último podcast complementou um pouco isso e agora você. Mas como se deu essa escolha? Você, assim, trocou de área de pesquisa, o seu interesse era mais na pesquisa, na forma da pesquisa em si, ou no órgão propriamente estudado? O que acabou ali te atraindo mais? Então, no momento da minha decisão, né, de não trabalhar mais com o músculo cardíaco, enfim, o metabolismo que eu estudava, foi mais na forma da pesquisa, o que motivou essa minha migração, né. Eu estava em busca de uma pesquisa que, fosse mais translacional. O que é translacional? É que de uma forma que seja mais facilmente aplicável para pacientes, algo mais palpável, que seja um pouco clínico até, que a gente tem essa parte clínica no laboratório também, então era isso que eu estava em busca. E as oportunidades acabaram surgindo e eu acabei vindo estudar rim, câncer renal, né, que também é um assunto mega intrigante, né, câncer renal ele tá aí entre os 10 principais tipos de tumor, né, no mundo e é um tumor que não tem muitas, tem os pacientes geralmente descobrem tardiamente, né, o surgimento, então tem diversos ainda pontos que têm que ser estudados nesse assunto, não que nos outros não tenham, mas então faz ser um pouquinho intrigante também. É, um outro ponto que foi em comum, né, da conversa que a gente está tendo com vocês foi exatamente essa questão, né? A gente sabe do quanto é importante a pesquisa básica, quanto que ela Uhum. muitas vezes serve de substrato para que chegue a determinado fármaco, à área clínica, né? Mas exatamente o laboratório de vocês tem essa característica de estar ali, vamos dizer, um pé na básica e o outro na aplicada. Exatamente, exatamente. A pesquisa básica ela é fundamental, né, sem a pesquisa básica, a pesquisa clínica não existe, então ela é mega, hiper importante, mas o nosso laboratório ele tem essa vantagem, que eu diria que é uma vantagem, né, a gente tem um pezinho na básica e um pezinho na clínica, né, a gente tem projetos de pesquisa clínica com pacientes do HC em tratamento, então isso é muito legal. E a gente tem também a pesquisa básica, né, com célula, cultura de células, com animais, em bancada, então poder ter, um pouquinho dos 2 mundos, eu diria que é uma vantagem do nosso grupo, sim. Bem, nós estávamos conversando um pouquinho antes e você falou, né, exatamente isso que você citou agora, que vocês têm essa questão de trabalhar com modelos animais para você de repente ter ali a sua, vamos dizer assim, confirmação dos estudos. Qual é a importância de um modelo animal como esse numa pesquisa já mais, como você está vendo, mas já a caminho de uma pesquisa clínica? Então, a passagem pelos modelos animais, ela ainda é fundamental, né, para que a gente possa ter seja um fármaco, seja um tratamento, seja qualquer composto que vá poder ser aplicado aos pacientes, né, a quem realmente a gente quer atingir, né, quer tratar, quer ajudar, ela precisa passar pela etapa de modelo animal, né. O mais convencional seriam camundongos, né, e ratos, que são os mais utilizados, mas é de extrema importância essa etapa, né, para você garantir que não vai ter nenhuma toxicidade indesejada, ou seja, que aquele fármaco não vai fazer mal para as pessoas, né, ao invés de fazer o bem que a gente espera, e que ele realmente vai funcionar da forma que a gente espera que ele funcione, né, que ele vai ter o efeito que a gente está desejando que ele tenha. E também
averiguar alguns efeitos colaterais, né, que a gente não gostaria também que acontecesse, né, a gente tenta minimizar isso o máximo possível. Então, assim, falando bem por cima, os modelos animais, eles são ainda, né, eu acredito, né, que a ciência, ela evolui para um dia a gente poder trabalhar de uma forma que não tenha que usar tantos modelos animais, né, a gente busca usar o mínimo possível, toda a parte de com o comitê de ética, né, autorizando e assegurando essa pesquisa. Então tem toda uma série de regulamentações por trás disso, mas ainda é extremamente necessário, né, a gente não consegue colocar um fármaco para o paciente sem ter sido testado em modelo animal, né. Bem, é só para o pessoal aí que é leigo, assim, que está ali assistindo essa nossa conversa, não é, vamos dizer assim, todo pesquisador não gosta de usar um modelo animal. Exatamente. Na verdade, você usa porque acaba sendo uma ferramenta, né, uma etapa que no momento, né, ela ainda se faz Ainda se necessária, faz necessário. tá? Porque infelizmente os outros modelos matemáticos, os outros modelos de inteligência artificial ainda não dão respostas tão adequadas, Uhum. né, como um organismo vivo, para a nossa questão aí do estudo. Então, no caso, do seu estudo, como que ele aí se relaciona com essa questão do modelo? Então, o meu projeto, né, o meu estudo particularmente, ele é com modelos animais, né, eh, não só um, mas vários modelos. E no meu projeto a gente vai estudar a resposta do câncer renal, que é o foco de estudo, avaliando um gene específico, que é o estudo, que a gente quer ver se esse gene ele pode ter uma influência, e fazer com que o tumor cresça mais ou cresça menos. Como que esse gene pode interferir nisso? A fim de, nossa, a gente acha que esse gene pode ser importante. Então, vamos dar uma olhadinha nesse gene nesse paciente? Que às vezes vai poder dizer alguma coisa, né? Se esse tumor vai crescer mais rápido, opa, vamos ficar mais de olho nessa pessoa. Então, o nosso intuito é esse. E, posteriormente, né, não só isso, mas depois que a gente tiver isso um pouquinho mais estruturado, averiguar também se esse gene vai poder, influenciar no tratamento desse tumor. Então, a gente também, além de analisar isso no animal, a gente vai tratar esse animal com um tipo específico de tratamento oncológico, que são as imunoterapias, que é um tratamento que está sendo feito também em pacientes, né. E a gente vai tratar para ver se eh, pode ter ali alguma resposta diferente pelo fato do meu gene estar influenciando. Você falou que o seu projeto vai usar vários modelos. Isso. Quais modelos você não está trabalhando? Então, porque a escolha do seu modelo, né, a escolha do seu modelo, ela vai depender do que você quer ver, da resposta da pergunta que você está fazendo. Então, a gente tem um modelo que a gente chama de modelo geneticamente modificado. Então, ele é um modelo que ele vai ter uma mutação genética, então o meu animal ele vai ter uma mutação para expressar o meu gene, e isso desde quando ele nascer. É um modelo genético. Então a gente vai averiguar se desde lá do comecinho esse gene vai poder influenciar para esse animal ter tumor. Por outro lado, a gente tem outros modelos quando a gente para responder outras perguntas. Por exemplo, se eu quero tratar esse animal com imunoterapia, se o foco é avaliar uma certa resposta a um tratamento, talvez seja mais fácil eu injetar as células, fazer esse tumor crescer e tratar. É mais rápido, é mais fácil de fazer isso. E dentre esse modelo também pode variar a forma de você injetar. Então, se eu quero fazer com que ele cresça exatamente no órgão que é o tumor mesmo, então eu vou injetar diretamente no rim. Ou eu vou injetar em outro lugar, para ver como ele responde em outro órgão, avaliar a capacidade dele de se espalhar, né, de fazer metástases. Então tudo isso vai depender da escolha do seu modelo, depende da sua pergunta. Você, pelo que eu entendi, assim, está fazendo uma padronização, né, de uma certa forma, de como é a melhor maneira para estar estudando o gene que você escolheu, né. Isso, a gente tá meio que fazendo de várias formas diferentes, porque a gente quer responder várias perguntas, não é só uma, né. Então, no meu projeto eu vou ter
células de tumor, de câncer, né? De células tumorais de câncer renal humanas, que eu vou injetar em um certo tipo de animais. E a gente também pode trabalhar com células de tumor renal murinas, que são células de camundongo, células de animais, que são células tumorais de rim também. E aí vai variar o tipo de animal que você vai usar. E o que você vai querer ver também. Quando você trabalha com uma célula que já é murina, no murino, né, no camundongo, no órgão específico, você vai conseguir criar ali um microambiente mais fidedigno ao que realmente é no paciente, né? Só que, por outro lado, você acompanhar o crescimento de um tumor no rim demanda um certo, um pouquinho mais trabalhoso, vamos dizer assim, do que, por exemplo, se eu injetasse ali na pele, que eu vou conseguir ver crescer visualmente. É um outro tipo de modelo também que a gente trabalha. Então, e além do modelo genético que eu já falei. Então, a gente está querendo ver a capacidade da genética, de você ter uma suscetibilidade genética naquele gene de interesse, e isso facilitar com que você tenha tumor. A gente quer ver se o gene influencia no crescimento tumoral e a gente quer ver se o gene influencia no tratamento desse tumor. Nós vimos em outros podcasts que foi abordada a questão de você fazer o cultivo celular, de você já pegar a célula, modificar essa célula. Você não poderia estar trabalhando com essa célula cultivada? Não teria o mesmo tipo de resultado ao invés de usar modelo? A gente pode trabalhar com a célula em cultura, mas não teria o mesmo resultado, né? O intuito de você fazer um modelo animal é você conseguir mimetizar ali um organismo vivo, que uma simples cultura celular, não que seja simples cultura celular, mas que no modelo de in vitro de cultura celular, você não consegue ali mimetizar como seria a resposta do seu organismo vivo àquele tratamento, àquela terapia, àquela droga que você está querendo estudar, por exemplo. Nós vimos aí, então, o quanto é importante o estudo com o modelo, o quanto é diferenciado esse tipo de estudo. Mas no caso, por exemplo, qual modelo escolher? Para que que eu, por exemplo, vou trabalhar com um camundongo ou vou trabalhar com um cachorro? O que que direciona isso? E, assim, vou trabalhar com um camundongo ou 10. Qual é o critério Uhum. utilizado, né, quando se trabalha com modelo animal, para você ter ali esse tipo de resposta, esse tipo de estudo? Então, primeiro, por que de camundongo? Por que de ratos, né? Eles são um tipo de animal de fácil cuidado, fácil manuseio, vamos por assim, porque eles são menores, então é mais fácil da gente conseguir trabalhar com eles, é mais fácil da gente conseguir tratar eles, você não precisaria de uma grande quantidade de droga, do reagente que você for usar, por exemplo, do composto, né, que você for usar. É fácil de cuidar, né, a gente tem, capacidade física de armazenar esses animais, então tudo isso influencia também na hora que você vai pensar nisso. E tem o comitê de ética por trás de todas essas decisões, que vai avaliar, né, e dizer se está coerente o seu modelo, se está coerente o seu pedido e o número de animais que você vai utilizar, né. Então, a questão do número de animais é muito importante também, porque a gente precisa, não é um animal que vai dizer a resposta que a gente está procurando, né. A gente precisa ali do que a gente chama de N, né, do nosso número experimental, de triplicata, réplicas, que seriam, você conseguir repetir aquele efeito biológico em mais de um animal. Porque, a gente tem um cálculo que é feito, né, em cima disso, que vai dizer pra gente o número de animais que a gente precisa trabalhar para conseguir ter um resultado confiável, né, que a gente possa dizer: "Não, isso aqui parece ser isso mesmo". Então, tudo isso é calculado e aprovado pelo comitê de ética antes da gente começar qualquer trabalho, qualquer pesquisa com animais, a gente precisa passar por esse processo. Bem, e
Pensando agora um pouco na questão dos animais. Você vai começar sua pesquisa, o comitê de ética já aprovou, tudo bonitinho. Aí você passa a mão numa caixa e corre para o esgoto para catar 200 ratos. Seria mais ou menos isso? Por que, que é importante você ainda ter a questão dos biotérios e você ter ali toda essa questão de essa estrutura ainda organizada? Não, os nossos animais, eles são o que a gente chama de são criados em laboratório, né. Então, nós temos grandes empresas que comercializam algumas linhagens de animais, e nós temos aqui na USP o biotério que fornece esses animais, né. Então, dependendo do animal que você for usar, você pede a quantidade que você precisa, né, para ter o seu resultado confiável que você vai utilizar, e e eles te entregam esses animais. Então, assim, não é pegado de qualquer jeito, não é criado de qualquer jeito, né, a gente precisa ter esse cuidado, esses locais específicos que são responsáveis pela criação desses animais, e os locais que nem sempre é o mesmo local de criação, mas os locais de experimentação desses animais, né. Então tudo isso é necessário e é importante. Você falou também que vocês utilizavam alguns modelos que eram geneticamente alterados. Isso. Como que isso é feito? É comprado de uma firma? Você escolhe que alteração que você quer? Tem um catálogo, né, que você pede os bichinhos? Como que isso funciona? Existe sim empresas, geralmente são empresas do exterior, nos Estados Unidos, em que você pode eles têm diversos tipos de animais com diversas mutações em vários genes, e você pode escolher se aquela mutação é o foco do seu estudo, se te interessa, e comprar. Então é como se fosse um catálogo, e existe mais de uma empresa que faz isso, não é uma só. E aí você pode comprar esses animais e eles te entregam, e aí você começa a criar esses animais aqui. E aí, obviamente, quando a gente trabalha com animais geneticamente modificados, você tem que se certificar de que ele tem a modificação que você deseja, né? Então, esse acompanhamento se faz necessário. Mas a gente também tem a possibilidade de, é mais difícil, mas de fazer esses animais geneticamente modificados, dependendo do que for o seu interesse. Então, você pode pegar o pedaço do seu gene que você quer, por exemplo, e fazer o que a gente chama de microinjeção, né. Ou seja, você pega o embriãozinho do animal, enquanto ele está na fase de embrião, injeta isso lá dentro, isso vai ser integrado, vai fazer parte do DNA dele, e esse animal depois vai crescer, né, vai se desenvolver com aqueles seu determinado gene, seja lá o que for de interesse. Isso é possível também. Então existem as 2 formas. Bem, você falou que uma das coisas que te atraiu no laboratório foi exatamente essa aplicabilidade, né? Isso. E nós falamos agora da questão dos modelos. Mas entre aplicar algo no modelo para chegar até ser um ser humano, não é um salto grande? Por que usar esse modelo se, assim, geneticamente um camundongo, um rato é tão diferente de um homem? Então, a gente, na verdade, o genoma, né, a sequência gênica de um camundongo e de um humano, ela tem lá suas compatibilidades, mas obviamente ainda é um salto grande, né. Então, por isso que quando a gente vai começar um estudo em humanos, a gente tem a fase 1, a fase 2, a fase 3. Você começa devagar, né, para averiguar tudo que a gente viu nos camundongos, ou seja, toxicidade, como que o animal está respondendo, como que está sendo, isso também é avaliado no humano. Então a gente começa em pequena escala e vai aumentando, né. Então a gente tem que ver se esses, pacientes que estão sendo tratados estão respondendo bem, não estão tendo nenhum efeito colateral, se está tendo a resposta que a gente deseja, como que está sendo a adaptação deles com a nova droga, o novo remédio. Então é um salto, mas a partir do momento que a gente passa por uma fase, em animal de sucesso, que aparenta ser de sucesso, né, que a gente acha que deu certo, já é um pezinho mais para a gente conseguir ter uma garantia um pouquinho melhor de ir para humano. Bem, pensando no nosso público que
é um público leigo, é um estudante de ensino médio. Aquilo que você, vamos colocar assim, projeta, né, o primeiro passo da sua pesquisa lá atrás, que vai ser primeiro trabalhado, esse experimento em cultivo celular, depois vai chegar em modelo, até chegar num humano. Tudo aquilo que você já começou chega realmente no humano? Como é que funciona isso? Uma parte no caminho acaba se perdendo, como que isso é feito? É, isso depende, né, porque, eh, a gente começa estudando, em célula, né, igual você falou, então a gente trata a célula, vê como que a célula responde. Se vai bem, se é promissor, a gente passa para o animal. Se o animal é promissor, a gente passa para o humano. Então, às vezes, acontece de não dar certo, né. E aí a gente tem que dar um passinho para trás e tentar descobrir o que está acontecendo, né. Ciência é isso. Então, às vezes a gente está tentando responder uma pergunta e surgem outras perguntas no meio do caminho, né, que fazem a gente ter que dar um passinho para trás, olhar um pouquinho de novo, repensar alguns pontos. Então, esse processo não é rápido e não é garantido de que ele vai conseguir chegar no humano, né, nem tudo que a gente almeja e começa em célula realmente é aplicado em humano por causa disso, né, às vezes em algum processo deu errado, não foi como a gente esperava, não foi de sucesso, e aí a gente tem que repensar alguns pontos. Você falou desse critério que a gente tem que ter no biotério, que a gente não pode sair catando rato no esgoto para fazer o nosso experimento, tudo isso. E quando chega no ser humano, né? A gente está aqui na USP de Ribeirão Preto, nós temos aqui o HC, que é um hospital escola, que a gente sabe que muitos experimentos, muitos trabalhos acadêmicos são feitos, lógico, com o consentimento desses pacientes, Sim. né? Utilizando o material biológico deles, e tem ali seus resultados. Esses critérios também existem no caso para pacientes ou tá doente, é o que conta, vamos trabalhar? Como é que funciona mais ou menos isso? Esses critérios também existem num estudo clínico para paciente, né, da mesma forma que quando a gente está fazendo os modelos animais, a gente tem alguns critérios, isso também existe num estudo clínico, né, e é bom enfatizar o que você disse, esses pacientes, eles concordam em participar, né, a gente tem da mesma forma que o comitê de ética ali vai estar por trás da regulação para os animais, os pacientes também, eles não é forçado de forma alguma a participar. Mas a gente também tem esses critérios, então não é simplesmente você foi diagnosticado com a doença, você pode entrar, né. Então, a depender do estudo que você está fazendo, né, da doença que você está estudando, você vai ter critérios diferentes, mas isso também existe, né. Você precisa geralmente alguma restrição de idade, dependendo do que você está estudando, não vai poder ser desde bebezinho até idoso, a gente pega uma faixa etária ali. O grau de doença, né, na oncologia a gente tem muito isso, está em estágio inicial, está em estágio avançado, depende do meu estudo, eu vou restringir a pacientes em estado avançado. Eh, então esses critérios eles existem sim, com certeza. Levando também, a gente sempre tem que levar em consideração que o que nesse caso, trabalhando com humanos, é sempre visado o bem-estar, Exatamente, né. Não que para o animal não seja, mas você não pode ali, por exemplo, negar o medicamento para um paciente, você vai estar exatamente, tratando, vai estar trabalhando, né, você vai estar ali oferecendo todas as condições e, junto a isso, obtendo os dados para o seu estudo. exatamente. O que acontece é, se o paciente não se qualifica, né, a entrar no estudo, ele vai receber o tratamento, que não é o estudo, mas é o tratamento convencional, vamos dizer, que o SUS oferece, né. Ele não vai deixar de ser tratado de forma alguma. E, sempre visando o bem-estar do paciente, né. Se em algum momento, né, ao longo do estudo, esse paciente começar a se sentir mal, né, ter alguns efeitos adversos fortes, indesejados ou desistir de participar do estudo, ele também pode sair, né, ou então se estiver fazendo mais mal para ele do que bem, a gente também interrompe o tratamento com esse paciente. Então, é sempre visando o bem-estar do paciente
Isso abre pra gente até mesmo a discussão que muita gente odeia, eu sei disso, né, quando você pega a bula de medicamento, tem gente que fala assim: "Ah, se eu for ler a bula eu nem tomo", mas não é. É porque como esses estudos são feitos num grande número de pessoas, eles Exatamente. têm que informar para a população exatamente isso: "Olha, existe a possibilidade, a chance é baixa? É baixa muitas vezes, mas existe a possibilidade de se ter alguns tipos de efeito colateral". Exatamente. E a gente descobre isso, né, nesses estudos. Então, por exemplo, igual eu estava falando, às vezes alguns pacientes apresentam alguns efeitos adversos. E isso é algo que tem que ser mencionado, né, quando a gente vai pôr um medicamento no mercado. Pode ter sido um paciente em 100, né, com uma chance, igual você falou, a chance é baixa, mas não pode ser omitido o fato, né. Então, os estudos são exatamente para isso, para a gente poder saber o que ver primeiro, né, se o remédio está funcionando, ver se não está causando mais mal do que bem, e o que a gente espera, o que pode acontecer quando você tomar aquele remédio. Tudo isso é importante a gente saber. Você falou aí, né, a respeito do uso de camundongo por uma até por uma questão de espaço, mas tem algum experimento que você saiba, ou que de repente ali você já viu a essa técnica, onde: "Olha, testamos no camundongo, funcionou, agora vamos testar no porco, vamos testar no cavalo", essa mudança entre os modelos animais? Eh, então, existe sim a possibilidade de você fazer, né, em vez de transitar diretamente entre o camundongo para humano, né, algumas pesquisas elas fazem esse intermeio aí com outros mamíferos, né. Por exemplo, o porco. Eu pessoalmente nunca participei, mas a gente já ouviu falar, né, de algumas pesquisas, de alguns estudos que utilizaram, de testes em porcos, por exemplo. Isso acontece sim. Eu não sei dizer exatamente qual seria o critério que faz com que uma pesquisa X precise passar por essa etapa, porque eu acredito que não sejam todas que tenham essa necessidade. Eu não sei falar ao certo qual seria o critério para isso, mas existe sim, existe pesquisas que passam por essa etapa antes de chegar em humanos. Hoje você já está aqui no doutorado, né, já passou, tem uma bagagem acadêmica aí, passando por uma iniciação científica, já tem ali, uma visão bem diferente de quando você era lá atrás, curiosa até mesmo com a doença da sua tia, né, que estava Hum. ali formando aquele embrião de cientista, vamos colocar assim. O que que hoje você, né, já que na sua carreira acadêmica já se consolidando, que conselho você daria para aquela pequena cientista que estava nascendo lá, a a respeito aí da vida acadêmica futura dela? Olha, eu acho que eu diria para ela que vale a pena. Que vale a pena, a gente, né, não digo só eu, mas nós cientistas, a gente gosta muito do que a gente faz, né, a gente faz o que a gente realmente ama, é é intrigante, é gostoso, né. E quando você trabalha com algo que você gosta, é tudo muito mais gratificante, muito mais fácil. Então eu diria acho que eu diria para ela que vale a pena, que é isso mesmo, e para ela não desistir não, que vai dar tudo certo. Bem, Letícia, muito obrigado pela sua participação nessa nossa conversa de Eu que hoje. Foi um prazer agradeço. tê-la aqui com a gente. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigada.